Olá, família, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos da palavra de Deus. Bom, na sequência nós vamos continuar com o primeiro casal, né? Que tem tantas coisas maravilhosas que nós podemos aprender e retirar, né, do texto. Bom, ali estavam eles, guardando o jardim, cuidando do jardim, obedecendo a Deus, ouvindo a voz de Deus. E Satanás, vendo aquela harmonia, aquela comunhão, né? Aquela amizade boa do homem com Deus, do aquele casal maravilhoso no Éden, começou a rodeá-los e foi fazer então a tentação. A tentação, fruto proibido. Quero chamar hoje do Olá Família o fruto proibido. O fruto proibido, o que é? O fruto proibido é aquilo que não se deve fazer, aquilo que não se pode fazer. Deus olha para eles e diz assim: olha, vocês têm todas as árvores do jardim para vocês usufruírem, mas uma é proibida. Então lá vem Satanás tomando a serpente e falando com Eva. Então o diálogo começa assim, olha. Ele olha para a mulher e diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eu acho tão interessante que ele usa, né, a expressão árvore, comer, jardim, só que ele coloca assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Deus disse: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, só essa aqui não. Você percebe como Satanás ele gosta de gerar confusão, né? Ele gosta de trazer, distorcer as coisas. Você já viu quando duas pessoas discutem, que uma fala A, a outra entende B? Por quê? Porque muitas vezes, quando nós conversamos com as pessoas, nós não estamos de verdade dispostos a ouvir o que ela tem a dizer. Nós não estamos dispostos a saber o que ela está sentindo. Nós simplesmente queremos estar ali para jogar naquela outra pessoa aquele nosso desabafo, né? Nós queremos, assim, estar naquela defensiva, porque você na acusação e porque eu na defensiva. E esse diálogo não vai chegar a lugar algum. Satanás muitas vezes provoca, né, e promove essa situação dentro dos matrimônios, dentro dos relacionamentos de pais e filhos, de acusação, né? Isso não leva, só leva a ofensa, só leva a perturbação e assim por diante. Bom, o que nós percebemos aqui é que a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, Eva trava ali então um diálogo com a serpente. O que é um diálogo com a serpente? Bom, existem vários diálogos que muitos familiares fazem com a serpente. Por exemplo, quando você fica fazendo comparativos e analisando a sua família com as famílias da internet, né? Hoje as pessoas postam tanta mentira e colocam tanta propaganda mentirosa na internet, e quando você fica comparando a sua família, comparando aquele cônjuge da internet, aquele filho da internet, né, com o seu, isso é um diálogo com a serpente. Hoje nós analisamos como a mídia, como a tecnologia tem provocado e trazido muito prejuízo para as pessoas, porque as pessoas não têm sabido lidar com aquilo que existe, né, na tecnologia, na internet, sabendo que isso é algo inventado, algo que é feito, é promovido para quê? Para propaganda, né, para se propagar. E às vezes as pessoas se comunicam com isso, trazendo comparações. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o diálogo que você, muitas vezes, tem facilitado para a serpente? Quero falar de um outro diálogo. Por exemplo, quando você fica ressentido ou ressentida com alguma coisa e você vai lá no passado e busca aquela palavra que foi dita, aquela traição que já foi resolvida, aquela situação que já existiu e que você traz à tona. É um diálogo com a serpente também. Quantos diálogos existentes com a serpente? Por exemplo, você vai desabafar dos seus relacionamentos e falar para alguém, dos seus filhos, da sua família, e aquela pessoa
indevida falam coisas para você que não é legal, que não é bom. Isso fermenta o seu coração e faz você fomentar um posicionamento ruim e um posicionamento negativo diante de uma situação. Bom, Satanás, a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, eu até vou ler com você para que você leia também. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro foi alguém que também foi alcançado pelo inimigo, por isso ele diz isso com perícia, ele diz isso com sondagem de conhecimento. Ele diz assim: sede sóbrios, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Aí ele diz que nós temos que resistir na fé, porque a fé é a nossa vitória que vence o mundo. Então, o que eu quero dizer para você? O diálogo que Eva aqui trava com Satanás, traz a ela o quê? Traz a ela a condenação. Aí, o que a serpente diz? Certamente não morrereis. Eu acho muito interessante que quando Satanás ele está trabalhando na mente de uma pessoa, no coração de uma pessoa, ele traz só certezas, né? É igual quando alguém se envolve com um amante, não é verdade? É o melhor amante do mundo, é a melhor amante, é perfeito. A hora que vai para as quatro paredes, aí que a coisa fica, né, de realmente verdadeiro. Então, o que Satanás faz no engano? Satanás não pode florear o inferno, ele não pode fazer o inferno ficar bonito. Então, o que ele faz? Ele faz o caminho para o inferno apreciável, né? Dando certezas a Eva, certamente você não vai morrer, dando a ela a expectativa, a esperança, despertando nela o desejo e a vontade de comer aquele fruto que Deus disse para não comer. Então, quando Satanás ele chega para tentar você em situações familiares, ele chega com convicção. Então, toda vez que você tiver uma convicção para brigar, para discutir, para falar, pense bem nessa convicção, se realmente ela vem de Deus, se realmente é assertivo, se vai ser para edificação ou se não. Porque quantos diálogos e quantas conversas são para o machucado, para a ferida. E ele diz assim para ela, assim, olha, quando você comer, vai abrir os seus olhos e você vai ser como Deus. Ele mentiu. Por quê? Porque nós, por meio da queda, de forma alguma, pelo contrário, nos tornamos distantes da imagem que Deus planejou inicialmente. Se não fosse Cristo trazer essa restauração para nós, para que nós possamos imitá-lo e sermos semelhantes a Ele. Então, o que ele estava promovendo e prometendo a ela era totalmente o contrário. Então, cuidado com os conselhos que Satanás dá, cuidado, avisa seus filhos, conversa com seus filhos, a escola, os amigos. Quantas vezes seus filhos, né, estão conversando com amigos na escola e ali eles atribuem conselhos e ali eles vão ouvir coisas que muitas vezes contradizem aquilo que você diz. E aí? Eles vão ouvir quem? É óbvio que eles vão ser inclinados a ouvir os amigos. Então é muito importante você reforçar, você cercar os seus filhos para que eles não caiam em ciladas. O que ele promete para ela? Você vai ser como Deus. Então o ser humano, ele foi enganado dentro de uma arrogância, dentro de uma soberba, de uma situação terrível. Isso tem trazido para quê? Para os lares. Isso trouxe a divisão para este lar e para esta família. Isso trouxe uma destruição para essa família. Então eu quero, para encerrar esse assunto, e falar com você o seguinte: olha, Satanás anda ao redor de sua família e o objetivo dele é trazer a separação. O objetivo dele é colocar um contra o outro. Então o que você faz? Você vai ter diálogo com as trevas? Você vai permitir que as trevas venham influenciar sua família, venham influenciar sua mente, influenciar seu coração? Claro que não. Você vai conversar com seus filhos e falar do perigo que eles correm ao desabafar, ao abrir-se com amigos, ao acreditar mais em amigos do que nas palavras dos pais. Porque ninguém ama seus filhos mais do que vocês. Ninguém quer protegê-los e privá-los do sofrimento
do que vocês, mas Satanás é ardiloso. Você viu que ele sempre vai na parte mais frágil, na parte mais fraca. Então, muito cuidado com seus filhos, averigue o celular deles, averigue com quem eles conversam, averigue, não permita que o celular dos seus filhos tenham senha. Isso não é privacidade. Seus filhos não podem ser privados de você. Você é a pessoa que mais é gabaritada por Deus para protegê-los, para amá-los, para alertá-los. Então nós precisamos ter atitudes dentro dos nossos lares que nós não possamos de forma alguma dar brecha para Satanás, porque a serpente está aí. Viu? Ela está aí para entrar, ela está aí para buscar brecha, procurar brecha. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse projeto de família, que o Senhor venha ajudar os lares e que os frutos proibidos não sejam comidos, não sejam atrativos, Deus. Que os pais possam amar os seus filhos e os filhos possam honrar os seus pais. Que possam existir comunhão dentro do lar e que Satanás não encontre brechas de diálogo, de confusão, Deus, colocando uma pessoa contra a outra, travando, Senhor, diálogos malignos e indevidos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Até amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus.